rever alguns comandos que foram vistos sábado, né? Então, rever alguns conceitos que foram vistos, para a gente depois seguir para novos comandos, né? Novos conceitos, para a gente conseguir exercitar, né? Tudo isso que a gente está fazendo. Aí a gente tira um pouco desse pavor do Linux, né? Terminal, a gente consegue dar sequência. Então, vamos lá. Então, o primeiro comando que a gente viu foi o de criar diretórios, né? Então, em questão de conceitos, né, a gente viu que esse til aqui significa a pasta home do usuário. Então, esse til aqui, nesse meu exemplo, né, no meu usuário chamado Senai, né, então a gente também viu aqui, ó, meu usuário chamado Senai, que está na máquina VirtualBox, está na pasta home. Então, aquele til ali nada mais é do que o home, e o home, então, se eu dou o comando pwd, que é o comando de mostrar qual diretório eu estou, ele mostra aqui onde é que está a pasta do meu usuário, né? Então, eu consigo ter aí a pasta do meu usuário bem definida, o que é bom. Próxima atividade ali, então, é criar os diretórios ABCD dentro, né, do comando, dentro da pasta home. Então, ali pede para o primeiro comando que eu dou, o comando CD, que é o comando de alterar diretórios, né, de trocar diretórios. Então, de ir para minha pasta home, né? Então, sempre que eu dou um CD til, eu vou para a pasta home do meu usuário, vou para a pasta base dele, que é essa pasta aqui de cima. E aí ele pede para mim criar um comando mkdir, a pasta temp, uma pasta temporária. Então, vou criar aqui essa pasta temporária. Então, mkdir cria a pasta, temp, uma pasta temporária. E a gente consegue ver quando logo que eu dou esse comando mkdir temp, automaticamente aparece para mim a pasta temp aqui em cima, na pasta do meu usuário. Então, eu estou criando por linha de comando, mas ela aparece ali na parte gráfica também, né? A pastinha do meu usuário. Então, criei ali. E aí, dentro dessa temp, então, eu posso dar um cd temp para entrar na pasta temp. Agora estou dentro da pasta temp. Eu tenho que criar o diretório ABCD. Então, eu posso criar assim, ó, mkdir, diretório A, diretório B, diretório C, diretório D. Então, eu posso colocar uma lista de diretórios que eu quero criar dentro da pasta onde eu estou. E aí eu vou conseguir criar todos os diretórios. Então, quando eu der Enter aqui, dentro da minha pasta temp, foi criado esses 4 diretórios. Eu vou testar aqui, eu vou abrir aqui a temp, estão lá dentro, ó, os 4 diretórios dentro de temp. Criei as 4 pastas. Ou seja, para criar um diretório do lado do outro, eu posso fazer num comando só, e aí depois eu tenho a estrutura para criar meus diretórios um dentro do outro. Então, dentro do A o X, dentro do X o Y, dentro do Y o Z. Então, eu posso ir criando eles um a um, manualmente, mas eu posso criar utilizando o comando mkdir -p. Aí eu vou colocar ali o A, /x, /y, /z. E aí eu crio os diretórios um dentro do outro, né? Um sendo pai do outro. Aí aqui eu crio esses diretórios todos aninhados, né? Mostrando isso graficamente. Ó, dentro do A tem o X, dentro do X o Y, dentro do Y o Z. Aqui, ó, dentro do A eu tenho o X, dentro do X eu tenho o Y, dentro do Y eu tenho o Z. Ó, eu consigo ver aqui um dentro do outro. Tá? Então, vou voltar aqui para o meu temp. E aí vamos ver aqui o próximo. O próximo era para remover os diretórios. Então, remova os diretórios, BCD dentro do diretório temp, verificando onde você se encontra. Então, ó, eu estou dentro do temp, né? Vou dar um pwd para verificar, então, ó, estou dentro do temp. Eu tenho que remover o BCD. Então, vamos remover. Então, para remover, rmdir, de remove diretório, o B,
o C e o D. Eu também posso remover vários com espaço. E aí sumiram eles lá de cima. Esse do link simbólico não é tão usado, eu vou pular, mas vou aqui, ó, copiar o conteúdo de um diretório. Então, o conteúdo de diretório, aqui entra algo interessante, que é o asterisco. Então, olha só. Eu quero copiar o conteúdo da pasta bin. Se eu graficamente for aqui na minha pasta bin, então vou vir aqui em sistema, minha pasta bin, dentro dela eu tenho muitos arquivos, ó. Muitos, tá? Conforme aqui minha janela, eu tenho 1760, 1759 arquivos aqui dentro, itens aqui dentro. Então é muito arquivo, né? Então não tem como eu ir lá e colocar os 1.700 nomes de arquivos. Né? Não tem como listar todo mundo. Então quando eu quero copiar muita coisa assim, deixa eu voltar aqui para minha passatempo para mostrar. Ele pede na atividade para eu copiar todo o conteúdo para dentro do X. Né? Então, sempre que eu quero copiar várias coisas, eu vou usar o comando cp, comando de copy. -R é a opção para quando eu quero copiar vários itens, inclusive diretórios, pastas. Né? Então, eu vou copiar, inclusive pastas. Então, do /bin, a origem, né? /bin, /, e aí aqui eu teria que dizer o nome do que eu queria copiar, né? Então, /bin, o nome dos arquivos. Só que se eu uso asterisco, asterisco significa tudo. Então, eu vou copiar, inclusive diretórios, né, com -R, dentro da pasta bin, tudo que tem lá dentro. E aí eu dou um espaço e digo para onde eu quero copiar. Então, eu quero copiar tudo isso para a minha pasta home, temp, a, x, que é o que pede. Então, ó, da minha temp, eu vou pegar a, x, e vou largar lá dentro do x. Então, ó, todo o conteúdo da pasta bin vai ser copiado para dentro da pasta x. Então, vou dar um enter aqui. E ele vai demorar um tempo, porque são 1.700 arquivos. E vai chegar tudo lá para dentro de temp. Agora eu posso usar um comando chamado ls, -L para mostrar uma lista longa, né? Da minha pasta X, por exemplo, né? Então eu vou lá ó, na pasta home, temp, a, x, e vou listar tudo que tem dentro do x. Então, ó, listar no formato longo, tudo que tem dentro da minha pasta X. E aí, quando eu dou Enter aqui, ele lista os 1.000 e poucos arquivos. Ó. Eu não vou conseguir listar todos eles aqui, mas ele me listou os 1.000 e poucos arquivos que tinham lá dentro. Então, a minha pasta X está bem cheia. Não, fiz isso aqui. Ó, liste o conteúdo da pasta tema no formato longo, já fiz, né? Listei lá o L. Vou listar só o da pasta X, só para nós ter certeza ali. Então, ls-l, já estou dentro da temp. Eu tenho lá só a pasta A no formato longo. E aí, depois eu quero remover a pasta Y. Né? Navegue pela árvore e verifique se está tudo certo. Então, eu quero remover só a Y. Quer dizer, desculpa, só a Z. Quero remover a Z. Faltou a Z. Z. Quero remover a Z. Então, aqui eu vou dar um RM -R atil /temp a x y z. Então, RM é o comando para remover, -R para remover diretórios, e aí eu dou o caminho todo para mim conseguir remover a pasta que eu quero. Digo, tem que dar o caminho todo. Vou dar o Enter aqui, ó, e removi
na pasta Z, provavelmente. Então, vou dar um ls agora na pasta temp a x y, só para ver se ela está lá dentro, ó, e o z sumiu. Então, quando eu listei, quando eu mostrei que tinha y, o z não estava lá dentro. E aí pede para me remover todo o diretório A. Para me remover o A, ele está cheio de coisas, então, de novo, vou usar o rm-r para conseguir remover A. Então, vou usar o rm-r til barra temp barra A. E aí ele sempre remove o último da lista, né, que eu coloco aqui. Então, dentro da home, o temp e o A, sempre o último. Ele vai remover. E eu preciso do "-r", porque ele é um diretório, eu sei que ele é uma pasta. É uma pasta. E aí, quando eu der o Enter aqui, some o A lá de cima. Sumiu o A. Então, e aí depois pede para mim excluir o diretório temp de forma interativa. Forma interativa é esse izinho aqui que vai me fazer uma pergunta de sim ou não cada coisa que ele for remover. Então, eu teria que sair do temp. Vou dar um cd ponto ponto. Ponto ponto significa voltar um diretório atrás. Então, vou alterar meu diretório para um diretório antes. Posso ver aqui na lista que eu saí de temp e fui parar no til. Ó, falei só no til aqui. E aqui eu posso dar um rm-ri temp, que aí eu estou removendo de forma interativa, me fazendo perguntas, o diretório temp. Se eu der enter, ele vai me perguntar, ó, você quer remover o diretório temp? Yes, Y. E aí ele removeu, ó. Aí o temp sumiu lá de cima. E essa foi a primeira lista. O segundo exercício que a gente fez na aula de sábado foi esse aqui, ó. Esse aqui foi mais complexo, um pouco mais completo, um pouco. Esse que eu criei de novo o temp, né? E aí dentro do temp eu criei alguns arquivos, né? Criei arquivos com conteúdo, com texto dentro. Que isso é o que nós mais vamos usar, assim, né? Se a gente for ver, no Linux que a gente mais usa é essa parte de edição de arquivos. Então a gente vai criar uma pasta, criar os diretórios ABCD lá dentro e os arquivos arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Né? Então, novamente aqui eu vou, né? mkdir, a pasta temp, vou dar um cd temp aqui para entrar nele. Então, mkdir abcd, abcd, criar os diretórios. E aí, aqui dentro tem que criar os arquivos. Para criar os arquivos eu tenho duas formas. O nano e o cat, como mostra aqui a minha atividade. Aqui eu mostro como criar eles com o cat, né? Mas com o nano eu acho mais interessante porque a gente vai usar mais. Eu vou escrever aqui. Nano é meu editor de texto, né? Então, nano é o editor de texto. Coloco o nano e o nome do arquivo que eu quero editar. Por exemplo, arq1 é o nome de arquivo que me pede na atividade. Aqui, ó, na atividade. Ele pede para mim criar o arq1. E aí, dentro do arquivo 1, escrever este é o arquivo 1. Aí, criar o arq2, este é o arq2. O arq3, este é o arquivo 3. Assim, eu vou criando cada um deles. Então, isso é o que a atividade me pede. Então, vou seguindo o exemplo ali. Então, ó, nano, editor de texto. Arq1 para criar a minha atividade. Vou dar o Enter. E aí, ele aparece aqui, ó. O título, né, do meu nano, o nome do arquivo que eu estou editando, e aqui dentro eu vou escrever. Este é o arq1. Vou escrever arquivo 1.
Este é o arquivo 1. E aí, para salvar, ele diz aqui, ó. Para salvar, eu tenho que dar Ctrl+O. Ctrl do teclado e o O. Aí eu salvo. Ctrl+O. Ele me pergunta, né, escrever o arquivo 1. Vou dar Enter. Então, Ctrl+O, Enter, salva. Ctrl+X, sai. Eu vou entrar de novo aqui só para ele ver o que está escrito. Então, escrevi aqui no ARC 1, Ctrl+O para salvar, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X para sair. E aí agora eu vou criar o ARC 2. Então, eu vou criar isso 3 vezes. Criei o ARC 1, agora eu vou criar o ARC 2. Mesma coisa. Então, nano, ARC 2. Vou dar o Enter e aqui dentro vou escrever. Este é o arquivo 2. Ctrl+O, Enter. Ctrl+X para sair. E vou para o ARC 3. Então, eu criei 1, criei 2, e agora vou criar o 3. Este é o arquivo 3. Ctrl+O, Enter, Ctrl+X. Então, criei esses 3 arquivos. Pessoal, o ritmo está tranquilo? Querem que eu demore? Querem que eu espere vocês fazer? Vocês querem fazer agora? Vocês querem que eu mais vá só dando uma explicação mesmo? Mais uma explicação, parceiro. E seguindo, então, a explicação. O que pede mais para mim mostrar? Fale. Não, acho que é o microfone da professora Evanusa que tá batendo até. Então, ó, vá para o diretório temp e liste conteúdo dos diretórios criados em formato longo, inclusive arquivos ocultos. Em seguida, dirija-se ao diretório C e mova os arquivos ARC 1, ARC 2 e ARC 3 para o diretório atual. Então, mover ARC 1, ARC 2 e ARC 3 para C. Então, ó, eu vou dar um CD, né, no meu tio /temp /C. Então, estou dentro agora do C, estou dentro do diretório C. Se eu for olhar aqui, ó, temp C, ó, eu tenho A, B, C, D e o ARC 1, ARC 2, ARC 3. Vou entrar dentro do C. Eu tenho que mover os arquivos para lá. Então, ó, então eu vou copy, né? Opa, copy não, vou mover. Move. O tio /temp ARC 1 para dentro do tio /temp C. Então, ó, vou mover. Aqui vai a origem, o que eu vou mover. Então, dentro do temp tem o ARC 1. Para onde? Destino. Para dentro do tio tem o temp, tem a pasta C. Então, eu sempre vou dizer mover a origem, o arquivo que eu quero mover, e o destino para onde eu quero mover. Então, sempre origem e destino. E aí, vou dar o Enter aqui. E aí, ó, apareceu o ARC 1 lá dentro de C, ó. Eu estava em C aqui em cima. Veio o ARC 1 para dentro de C. E eu tenho que fazer a mesma coisa para o ARC 2. E depois a mesma coisa para o ARC 3. Quando eu dou Enter, eles aparecem lá em cima. Aparecendo ali em cima. Consegui mover os arquivos das pastas que me solicitaram. E aí no 5, pede para mim voltar para o diretório temp e mover os arquivos ARC 1, 2, 3 para A, B e D.
Então, só trocar eles, né, para o A, B e D. Então, aqui eu vou voltar para temp, como me pediu, né? Tio barra temp. Voltei para pasta temp. Então, estou aqui agora. Estou aqui na temp. Eu tenho que pegar os arquivos que estão dentro de C e botar o arq1 dentro de A, arq2 dentro de B e arq3 dentro de D. Então, vou fazer essa troca toda por linha de comando. Então, ó, vou mover de novo. Tio barra temp C arq1 para dentro do tio barra temp A. Então, ó, vou mover, né? Vou pegar o arquivo de um lugar para o outro. Origem, no temp C arq1 para dentro do temp arq A. Desculpa, para dentro do temp pasta A. Então, vou dar o Enter aqui. E meu arquivo saiu lá do C e foi para o A. Vamos ver. No C, eu não tenho mais o arq1. E no A, apareceu o arq1. Então, funcionou. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mandar o arq2 para dentro do B. E aí, depois, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mandar o arquivo 3 para dentro do D. Então, ó, mandei o arq1 para o A, mandei o arq2 para o B, mandei o arq3 para o D. Então, ó, fiz a troca que me pediu, né? Troquei os arquivos. E aí, depois pede para que eu mova os diretórios de forma que A seja pai de B, que B seja pai de C e C seja pai de D. Então, eu quero ficar com a árvore A dentro de A o B, dentro de B o C, dentro de C o D. Quero fazer uma árvore aqui de todo mundo um dentro do outro, né? Eu quero que o B vá para dentro do A, o C para o B, ou seja, o D para o C, o C para o B, o B para o A. E aí eu tenho que mover. Então, para mover diretórios, eu preciso do menos R. Então, ali move, né? MV menos R. E aí eu vou dizer, né? O tio barra temp D vai para dentro do tio barra temp C. Dá o D para o C. Ó, vou dar Enter. Opa! Não aceitou menos R. Tem que ser um R maiúsculo. Não aceitou nenhum dos comandos. Deixa eu ver o que eu tinha usado. Isso é menos R. Tem que mandar o D para o C. Novidade. Falei que deu errado. Não, move menos R. Foi, sem opção foi. Interessante. Então, dentro do C, tá o D, ó. Funcionou. Dentro do C veio o D. Agora tem que mandar o C para dentro do B. Então, vou mandar o C para dentro do B. Vamos ver. Ó, foi. Então, dentro do B aqui deve estar o C. Está o C e o arquideus. E agora tem que mandar o B para dentro do A. B para dentro do A. Então, agora, se eu abrir o A, eu tenho o B. Se eu abrir o B, eu tenho o C. Se eu abrir o C, eu tenho o D. Um dentro do outro. Ali, ó. Árvore certinho.
Então, entre no diretório B e visualize o arquivo ARC2, os comandos more e less. Então, aqui dentro do diretório B, eu tenho o ARC2 e o C. Então, aqui, less, comando para ler textos, né? Para ler arquivos de texto. til/temp A, B, ARC2. Então, comando para ler textos e todo o caminho até o arquivo. Sempre tem que dar todo o caminho até o arquivo. Vou dar o Enter. Opa! E aí ele me mostra. Esse é o ARC2. Me mostrou, então, o caminho do arquivo. E para mim sair é o Q que eu utilizo, tecla Q. Aí eu saio. Então, vi o conteúdo da tecla T. O outro comando que ele me pede é o more. Também, caminho todo, né? Temp, A, B, ARC2. Então, mesmo caminho, né? O mesmo arquivo que eu quero mostrar na tela. Só que agora com o comando more, que ele me lista o documento e vai pausando por tela para mim poder utilizar, para mim poder ver todo o arquivo se ele for muito grande. Nesse caso aqui eu vejo só o último. Então, consegui ver o arquivo ali com os dois comandos, com more e com less. E o próximo passo, link simbólico. Não vou fazer o link simbólico. E remove o diretório temp no modo interativo pedindo confirmação. Então, vou sair do temp. Vou dar um rm menos ri. RI. Do til/temp. Ele vai pedir confirmação para cada exclusão. Então, você quer entrar no diretório temp? Yes. Você quer entrar no diretório A? Sim. No diretório B? Sim. No diretório C? Sim. No diretório D? Sim. Aí agora, você quer remover o ARC3? Sim. Quer remover D? Sim. Quer remover C? Sim. ARC2? Sim. B? Sim. ARC1? Sim. A? Sim. Tem? Sim. Então, ele me pediu, como a gente pode ver, confirmação de cada exclusão. Cada diretório que ele vai excluir, cada arquivo que ele vai excluir, ele vai me pedindo confirmação e eu posso dizer sim ou não. E acabou daí esse aqui de arquivos. E aí o outro que a gente viu foi o laboratório aqui de permissões. Esse aqui é só permissões, eu acho. Só permissões e criação de usuário, não? Deixa eu ver. Só permissões. Então, esse aqui foi mais focado em permissões. Acho que eu vou me atentar mais a explicar. Né? Então, aqui na parte de permissões de arquivos em Linux, eu vou criar aqui de novo um arquivo, nano arquivo.txt. Né? Então, vou criar um arquivo de texto aí com nano. Arquivo.txt vai ser o nome dele. Vou dar o Enter e vou escrever meu arquivo no Linux. Então, só criei um arquivo aleatório aqui. Vou dar um Ctrl+O para salvar, um Ctrl+X. E aí ele que apareceu lá em cima. Então, com o nano eu criei um arquivo de texto. Ele já está lá em cima para mim. Né? Se eu der 2 cliques aqui na interface gráfica, eu consigo ver o conteúdo. Meu arquivo no Linux. Tá? Mas não é a ideia é usar o console. Só que o que eu queria mostrar? Que se eu der um ls-l, ou seja, se eu pedir para listar no formato longo, e der um Enter, esse meu arquivo aparece na listagem. Né? Então aqui, mas mostrando a listagem, ali eu dei o comando, ls-l, o comando ls-l. Ele listou tudo que tem dentro da pasta, ou seja, ele listou tudo que tem dentro dessa pasta aqui.
E no meu arquivo arc.txt, ele me dá várias informações. A primeira delas, sim, a gente pode ver a diferença que todas as pastas, todos os diretórios começam com a letra D aqui na descrição. D de diretório, uma pasta. E quando eu tenho um arquivo, indiferente se ele é texto, música, foto, seja lá qual seja o arquivo, ele começa com um tracinho. Né? Então, ele já é diferenciado ali, ele vai ter um traço. Logo na sequência do traço, eu tenho letras. Eu tenho 9 letras. 9 letras. Essas 9 letras elas são divididas 3 a 3. Né? Nesse meu caso aqui, ó, RW traço, RW traço, RW traço. Mas eu poderia ter letras que são RWX. Então, RWX. O que significa essas letras? Então, essas letras, vou botar aqui ó, do ladinho, R, W e X. Então, essas são as letras que me aparecem ali em cima. O que são? Né? Então, olha só. Então, esse RWX significa que... Aí que fechou o meu... Significa que, quando aparece o R ali na coisa, as 3 primeiras letras significam que o usuário dono... Quem é o usuário dono? No meu arquivo, nessa primeira fileira aqui, ó, eu tenho o nome do usuário dono. Nesse meu caso, é o usuário Senai, o usuário que criou o arquivo. Então, o usuário Senai, o usuário que criou o arquivo, ele pode, aí aqui as permissões dele. Então, ele pode R e ele pode W no meu arquivo. Né? O que é R? R é leitura. E o W é gravação ou alteração, ou seja, eu posso modificar. Então, o usuário dono, ele pode ler o arquivo, que seria visualizar o arquivo, e ele pode alterar o arquivo, fazer modificações. Né? Então, quando eu dou o ls-l, ele me mostra as permissões de forma textual, né? O R, o W, o X, então é uma forma mais fácil de compreender. Só que eu posso dar permissões utilizando números também, que o 4 significa leitura, 2 gravação e 1 execução. Né? Então, como funciona? Eu sempre tenho permissão para o usuário dono, as 3 primeiras letras aqui. Eu tenho permissões para o grupo dono, que são as 3 próximas letras, ou seja, grupo dono essa segunda fileira, o nome do grupo. E a terceira fileira, que são os outros, ou seja, eu posso definir o que o usuário que é dono do arquivo pode fazer, o que os usuários que fazem parte do grupo do dono podem fazer, e o que qualquer outro usuário pode fazer. Né? Qualquer outro. E eu defino isso com o comando chmod. Então, o comando chmod, né, eu coloco ele e coloco as permissões aqui. A gente viu em aula da forma octal, da forma de números, que é a soma das permissões que esse cara pode ter para acessar o arquivo. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, 764. 7 significa 4, leitura, mais 2, gravação, mais 1, execução. Aí o 6. 6 significa 4 leitura e 2 gravação para o grupo dono. Né? O segundo número faz parte do grupo. E o terceiro número, que é para outros, qualquer outro usuário, eu vou ter permissão só de leitura. Então eu começo a poder dizer exatamente o que o usuário dono pode fazer, o que o grupo dono pode fazer e o que os outros podem fazer no meu arquivo. Então eu posso dar permissões aí conforme cada um deles. Então, isso da forma textual, da forma octal, né? Da forma com números. E eu posso utilizar também o mesmo comando, chmod, mas aí utilizar uma forma textual, né? Onde U é o usuário dono, G é o grupo dono e O é o outros. E eu posso dizer que permissões
cada um dos usuários vai ter. Por exemplo, o usuário dono vai receber permissão de leitura, escrita e gravação. Então, dei um maisinho ali, disse assim, ele vai adicionar essas permissões. Ou posso dizer, o grupo dono, ele é igual, né? Ou seja, ele é exatamente leitura e gravação. Ou poderia dizer, os outros vão perder a permissão de leitura, né? Desculpa, de gravação. Então, o menos significa perder a permissão. Então, outros vão perder a permissão de gravação. Então, eu posso utilizar as duas formas para dar as permissões para os meus arquivos, né? Eu posso usar a forma octal, com números, e a forma textual, dependendo do que me deixar mais à vontade. Então, o que na minha atividade pede, né? Pede para mim criar um diretório teste e criar dentro dele 3 arquivos. O arquivo 1, arquivo 2, desculpa, 2 arquivos. Arquivo 1 e arquivo 2 com qualquer conteúdo. Então, se eu fosse criar isso, eu vou dar lá o mkdir, til/temp, que já existe, já, não. Opa, eu dei espaço ali. til/temp, tá lá meu pastinha temp, deve estar vazia, vamos ver, está vazia. til/temp. Dentro de temp, então, cd til/temp, dentro de temp, entrei em temp, eu vou criar os arquivos, nano, til/temp, arq1, eu só ver o que ele pede exatamente ali. Arq1 e arq2. Arq1, vou botar um conteúdo, arq1, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X, vou criar o arq2, vou escrever aqui dentro, arq2, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X, criei os 2 arquivos, vou dar um ls-l só para me olhar como é que eles estão, arq1, arq2, permissões de leitura e gravação e só leitura. Né? Então, se eu for pegar as minhas permissões de minha numeração, usuário dono RW. RW significa leitura e gravação. Usuário dono, desculpa, grupo dono, RW. Então, leitura e gravação. E os outros, qualquer outro usuário, pode apenas R, apenas ler, não pode modificar. Então, eu vou dando as permissões conforme o que cada um pode fazer ali ou não. E aí a minha atividade pede, próximo passo. Criei, beleza? Então, alterar as permissões do arquivo 1 para que todo dono do arquivo tenha qualquer tipo de permissão. Então, o dono do arquivo pode tudo. O grupo só tem acesso de leitura e escrita e os outros usuários só possam ler o arquivo. Isso aí já tá. Não, falta o X do usuário 1. Então, né? Então, chmod, as permissões. Então, todas as permissões é 4 mais 2 mais 1. 4, 5, 6, 7. É 7 para o usuário dono. O grupo dono pode ler e gravar. 4 mais 2, 6. 6. E os outros podem apenas ler. Ler é 4. E aí o nome do arquivo. Arquivo 1. Arquivo 1. Ou seja, eu alterei as permissões do arquivo 1. Agora, se eu der um ls-l, eu vou ver a diferença. Antes era rw traço, porque ele não tinha execução, e agora ele passou a ter execução, rwx. Aí antes era rw, e o último R continua igual. Então, eu consegui alterar as permissões aí do meu arquivo. E assim eu vou alterando conforme a necessidade. Né? Então, eu sempre tenho que controlar no Linux, nesse ls-l aqui, quem é o dono, quem é o grupo dono,
e que permissões ele vai ter. E aí eu vou trocando permissões conforme a minha necessidade. Eu vou alterando as permissões conforme a necessidade. Não vai dar tempo de eu fazer todos aqui, né? Daria para fazer com calma. E a outra parte que a gente viu na aula, que eu também não vai dar tempo de abrir aqui, que foi o laboratório com usuários, criação de usuários. Né? Não foi esse aqui. Mas a gente viu criação de usuários. Qual é? Esse era esse. Não. Acho que era esse aqui mesmo. Um outro usuário, era esse aqui. Esse exercício mesmo. Aí, no fim, a gente criou usuários. E aí, mais só para exemplificar aqui a criação de usuários, eu tenho o usuário root, né? Tem um usuário principal, que é sempre que eu quero fazer qualquer modificação no meu sistema, eu tenho que logar como usuário root. Então, o usuário administrador. Então, o comando sudo é o comando que eleva minhas permissões, é o comando que me faz fazer login como usuário root. Então, o sudo, quando eu dou enter, ele me pede a senha do usuário que eu estou logado, né? Nesse caso, o usuário Senai. Então, eu vou botar aqui a senha do usuário Senai, vou dar enter, e aí o que muda? Olha só, agora eu não sou mais usuário Senai, eu passei a ser o usuário chamado root. Root é o raiz, é o administrador. E a partir de agora, então, eu posso fazer qualquer coisa no meu sistema. Então, eu posso executar qualquer comando que ele está acima das permissões. Então, as permissões não valem para o usuário root. Ele pode fazer qualquer coisa. E uma das coisas que ele pode fazer é o user add, desculpa, tudo junto, user add, que é adicionar um usuário. Então, aqui é um comando, por exemplo, para criar um usuário. O comando user add é o comando que cria o usuário. -m força a criação do usuário, da pasta home, da pasta do usuário. -g diz qual vai ser o grupo do usuário, então aqui eu estou dizendo que ele faz parte do grupo Senai. E o -s diz para mim qual é o shell de execução do usuário, ou seja, qual é o terminal, esse terminal aqui que a gente usa para trabalhar, que é um dos tipos de terminais que o Linux tem. E aí, por fim, diz o nome do usuário. Né? Então, quando eu quero criar um usuário, eu vou colocar lá, adicionar usuário, -m, criar pasta, -g, o grupo, -s, o shell, nome do usuário. Quando eu dou Enter, ele cria o usuário, e aí o comando pswd, e o nome do usuário vai me pedir a senha do usuário. Todo usuário no Linux tem que ter senha. E aí, se eu der Enter, ele vai me pedir a senha. Eu vou colocar aqui a minha senha secreta. Ele pede para mim colocar a senha novamente. E aí, a partir de agora, eu criei um usuário, useradd, criei o usuário Maurício, defini a senha para o usuário, e aí eu posso, se eu quiser, fazer login como Maurício. Login Maurício. Eu vou fazer login no meu Linux, no meu terminal, no meu usuário Maurício. Que se eu der Enter aqui, ele vai me pedir a senha. E aí agora, estou logado como Maurício. E aí eu posso fazer todas aquelas trocas de permissões ali que tudo passa a funcionar. Perguntas, pessoal? Eu vou parar por aqui, porque senão vou me avançar demais na hora. Prof, o João perguntou se na próxima aula
a gente vai continuar com o Linux ou a gente vai ter uma outra? Próxima aula, a gente vai ver o Windows Server, não vai ver Linux. Windows, Server, servidor. E na terceira aula, a gente vai ver Linux de novo. Tá. Ver os dois. E essas atividades que o João vai fazer, ele já baixou, né? Ali o VirtualBox, já baixou ali como é que é o nome? Esqueci o nome. O Ubuntu Mate. Mate. Mate já baixou. Ele vai fazer essas atividades. Ele pode te mostrar na próxima aula para validar? Claro. Sim. Ok. São quantas atividades ali, professor? Porque eu me perdi. Nós tivemos uma. São 3 arquivos com atividades. Está no grupo do WhatsApp. São 3 atividades para fazer. Uma. Mas pronto. Mostra no teu notebook. O professor na próxima aula, daí ele valida. Nota, né, prof? Tá. E eu vou lançar mais umas atividades no grupo deles para eles fazerem à vontade, só para treinar mesmo, para não ficar muito tempo sem ver. Tá. Essas atividades, então, vai ser a São da aula. nota, né? Validade da aula. Uhum. E o professor vai colocar outras atividades para você só treinar. Tá? Essas vai validar a nota da aula e as outras é só para treinar. Entendeu? Perfeito? Perguntas, pessoal. Então, quem fez essas atividades na aula sábado, como se diz, só refazer só para treinar? Sim. E eu vou lançar mais umas, Ângelo. Vou botar no grupo ali, acho que no grupo do WhatsApp de vocês, umas diferentes, para vocês treinarem mesmo. Em casa, só revisar, fazer, dar os comandos, né, para não esquecer. Porque senão a gente vai ter de novo a aula de Linux só daqui a um mês. E aí, para a gente não esquecer totalmente os comandos, eu vou ir lançando aos poucos as atividades para vocês. Tá? Ah, tá. Daí, Mas aí essas não. atividades vai ser como se fosse atividade de treino, não de valendo nota, tá? É isso aí, treino. Só para quem quiser treinar. Se não quiser fazer, não precisa. Quem fizer é melhor. Né? Mas não vale Uhum. nota. Não, mesmo assim eu vou fazer só. Eu queria só saber se varia nota, tá? Sim. Não, tranquilo. Mas não vale. Não vai aparecer no AVA. Né? Vai ser mais uma coisa informal no nosso grupo ali do WhatsApp. Muito obrigado. Tá? Ele Quando o pode senhor... fazer. Só uma pergunta aqui do João, prof. Hum. Você abriu, né? E fez a primeira atividade. Aí embaixo você colocou a segunda atividade, daí embaixo a terceira atividade. O João faz dessa mesma forma, pode ser? Tudo junto? Sim, pode ser?
Eu só ia informar que daí, quando o senhor estava fazendo, já foi instalado aqui o Ubuntu no VirtualBox. Só para Coisa contar. boa. Olha, dá para ir fazendo as atividades, refazendo as atividades. Uhum. Ô, senhor, colocando a nova atualização, que às vezes ele pede ali o 26 ponto, não me lembro agora o nome. Colocando a atualização, não muda nada os comandos, né? Não, não. As atualizações só trazem novas versões ali do software, geralmente correções de erros, correções de segurança, mas não muda o kernel, não muda nada disso, não muda o console. Ah, tá. Isso eu queria saber porque eu vou querer colocar a atualização aqui, tá? Uhum, pode atualizar. Ó, por linha de comando, ó, a gente dá dois comandos, apt-get update. O apt-get update, ele busca uma lista de novidades, lista de novos softwares, né, de novas versões. Então, quando a gente dá esse apt-get update, ele baixa aqui esses arquivos aqui, ó, para nós, ó, apt-get update. Ele baixa os arquivos com as listas atualizadas e atualiza o meu Linux só a lista, né? E aí, quando eu dou apt-get upgrade, ó, update, baixa uma lista nova. Upgrade atualiza meu sistema. Aí ele faz a atualização completa do meu sistema. Aí ele pergunta se eu quero realmente baixar ou não. Eu vou dizer que sim, quero baixar. E aí ele baixa todas as novidades que tem, todas as últimas versões de software e faz a instalação. Então, isso é a forma de fazer manualmente, né, pelo terminal. Só que o Mate, quando tu liga ele aparece uma janelinha, né? Ah, você quer instalar as atualizações? Ele só clica em sim e ele faz para ti. Só que ele faz essas duas coisas exatamente. Ele faz um update, depois um upgrade. Para nossas atividades aqui, pessoal, não precisa fazer atualização, tá? Ela traz um monte de recurso, claro, importante para servidores, mas não para nós que vamos fazer ali umas atividades mais simples, depois vamos excluir, não tem a necessidade. Então, fica ou como vocês querem fazer. O meu está baixando ali. Chato. Qual dúvidas, pessoal?
Aqui deu, professora, eu dei ali a ajuda ali para o João, para entender que ele é junto, né? Faz atividade 1, faz atividade 2, faz atividade 3, tudo junto, vai dando os comandos ali, escrevendo, comando e escrevendo, e aí ele te mostra na aula dessa forma, né? Perfeito. Ok. Ok. Feito, Então, pessoal. temos aqui tudo certo. Tudo certo, prof? Podemos ir, então? Tudo certo, tudo tranquilo. Estou com vocês. Então, vou parar a gravação aqui Para a versão, e até. baixar de novo. Então tá, tchau. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.